Gente, às vezes a gente vai fazendo Ho'oponopono e eu sempre falo assim que do nada vai aparecendo assim os próximos passos, né? Teve uma vez, eu fiquei até aqui refletindo, né? Pensando. Teve uma vez que aconteceu uma coisa e que eu fiquei assim pensando, nossa, né? Eu tô fazendo Ho'oponopono direitinho. Por qual motivo que aconteceu isso, né? O que que isso quer me mostrar? E hoje pensando, eu tive a resposta assim dentro de mim, né? Eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Eu fui ao mercado e fui no açougue, né? Fui no açougue comprar uma carne e tal. E eu fui perguntar pro açougueiro o que que era o frango lá, né, que tava lá. O que que era aquilo lá. Que não dava pra saber o que que era. Não tinha plaquinha nem nada. Aí ele foi e falou que era sobrecu. Mas sabe, com aquela cara de sem vergonha. E aí eu falei, ah não, quero esse daqui. Eu logo cortei, né? Não quero esse outro aqui. Aí ele continuou, falou assim, mas você gosta de sobrecu? Aí eu fui novamente, né? Tentei cortar, falei que queria o outro. E ele ficou insistindo. Não, mas me responde. E eu fiquei, gente, tão constrangida, mas tão constrangida, olhando aquilo. E sabe quando você trava assim na hora? Trava. E eu olhei assim pro lado, tinha um homem. E ele, sabe, os dois ficaram se olhando e ficaram rindo, tipo, achando graça daquela situação. E eu fiquei assim, travada assim, e tentando, né, sei lá, entender tudo ali, fui pro caixa. Chegando no caixa, eu me desabei, chorei. E falei pra mulher do caixa o que tinha acontecido. Gente, aí eu fiquei assim, até eu achei estranho. Porque era como se algo aqui dentro tivesse entalado e tivesse querendo sair, sabe? E não tava conseguindo controlar aquilo, né? Eu não estava conseguindo controlar aquilo. Era realmente como se algo aqui dentro tivesse preso, querendo sair. Aí eu fiquei assim tão mal, né? Tão ali naquele desespero, chorando e tal. Eu tava saindo, tava indo pro carro, aí chegou o pessoal do mercado falar comigo, né, o que que tinha acontecido e tal, eu expliquei, perguntaram quem que era, quem foi e tal. Cheguei em casa também, comecei a chorar, gente, e fiquei assim, sabe, bem assim, estranha mesmo. Aí depois de um tempo, né, depois de uns dias que aconteceu aquilo lá que eu consegui quebrar um padrão ancestral, que a minha família, as mulheres, né, principalmente, sempre foram de ficar caladas e tal. E dentro de mim também tinha muita coisa que eu fiquei guardando, né, achando que era o melhor a fazer, ficar quietinha, guardar e tava tudo bem, que estava curado, tava, né, tranquilo. Só que isso que aconteceu no açougue, parece que ativou alguma coisa dentro de mim. Como se o que eu tava pensando que tava tudo bem, né? Que tava guardado assim comigo, tava tudo bem, tava ok. A vida seguiu, né? Não tem mais o que curar. E na verdade, não. Tava tudo aqui e começou a sair, né? Começou a, a a aparecer, né? E a sensação, assim, que eu tive, a mesma sensação que eu tive, assim, como se tivesse algo saindo, assim, muito forte lá, quando aconteceu isso, eu senti também quando eu senti que eu tinha que falar para os meus filhos, né, do que aconteceu comigo, com o ex-marido.
enquanto eu colhia goiaba naquele dia, que eu sentia uma coisa assim, eu falei, meu Deus, precisa, sabe? E consegui perceber que o que aconteceu no açougue, que deu ativou alguma coisa dentro de mim, era como se eu, né, tivesse que olhar para isso. Não queria olhar, né, queria... Sabe quando algo assim te machuca muito e você fala assim, não, fica aí, né, guardadinho, pronto, já passou, já era, né, foi. E na verdade não, tava ali, né, então, e quando eu falei tudo, né, eu escrevi até eu escrevi uma carta gigante pro meu ex-marido e mandei, ele não aceitou, né, não, como se diz, não falo assim, ah, eu fiz tudo isso mesmo. Não, é sempre querendo jogar a culpa, né, no outro. Eu falei, tudo bem, né, eu só queria falar o que eu guardei por muito tempo dentro de mim e que eu tinha que falar isso e pra mim eu estava leve, só que eu não falei no sentido assim de ódio, de mágoa, de raiva. Eu falei no sentido assim de me libertar, de tirar aquilo que ficou há muito tempo guardado, né? Muitos anos ali guardado, só comigo, as minhas dores, né? Tudo que eu senti, eu soltei e eu falei. E eu falei. E depois passou, né? Tanto é que eu falei, né, que, ó, que eu perdoo, né, tudo que você fez, né, por mais que ele não tenha admitido, não queira admitir, porque no fundo deve ser muito difícil mesmo admitir o que ele fez, ainda mais quando é algo assim tão grave, né, não é difícil, né, a pessoa tem que estar assim muito arrependido, a pessoa tem que estar muito assim. Mas enfim, né? Mas enfim, mesmo ele não tendo aceitado, eu escrevi, né? E falei o que tinha que falar e passou, né? Passou aquilo tudo. Então é isso, gente. O Ho'oponopono, ele vai, por exemplo, sabe quando você vai mudando de fases? Você vai fazendo Ho'oponopono, aí você, agora eu tô enxergando diferente, eu sei o que eu vou fazer agora. Aí você vai, escuta a sua intuição e vai pro próximo passo. Aí só que no próximo passo tem uma coisa aí dentro de você que ficou guardado, que você precisa curar, que você precisa olhar. Se você não olhar para isso, não tem como você ir para o próximo passo e assim por diante, né? Então, e é difícil você olhar, não é fácil mesmo. Por isso que muita gente pensa que o Ho'oponopono não tá funcionando porque vai aparecendo essas coisas e é muito doloroso. E a pessoa pensa, uai, por que tá acontecendo essas coisas ruins comigo? E na verdade não são coisas ruins, são coisas que você precisa olhar, que você tá tentando evitar, né? Não quero olhar para isso, não. Dói demais. Deixa, né, isso para lá. E não tem como você ir para a próxima fase, não tem como você ir para o próximo degrau sem você olhar para isso. Limpar isso. E não é fácil, gente. Não foi fácil para mim e não vai ser fácil para vocês também. Mas depois que você olha, que você enfrenta, né, vai dar medo. Mas que você enfrenta, você fala, caramba, não era tudo aquilo que eu imaginava, né? Até você ir, depois que você enfrenta e passa, vem aquela paz, assim, aquela sensação boa, você fala, não, gente, eu tenho uma força que... Aí eu, né, vai ficando fácil, gente, né? O que passou, fica fácil, já tá no próximo degrau, vai indo, né?
Então, se tiver acontecendo algo assim com você, né? Você tá fazendo ali Ho'oponopono todos os dias e tá aparecendo situações complicadas, difíceis para você, tenta olhar com carinho, né? O que essa situação quer me mostrar? O que tem dentro de mim que eu preciso olhar? O que eu preciso curar, né? O que eu preciso fazer agora? E dentro de você vai ter a resposta, viu? O que é, né? Comigo também acontece isso, né? Vai aparecendo, já sei o que é, E depois eu vou juntando as peças e eu sei, né? Então, é assim que funciona, gente, que acontece, né? Isso que eu queria vir falar aqui pra vocês, gente. Deixa nos comentários se você tá passando por algum momento difícil, né? Que você tá fazendo Ho'oponopono e tá aparecendo, né, algumas coisas assim. Um beijo pra vocês, gente, e até o próximo vídeo.